Então vamos lá, vampiro. Capítulo 31 do Nosso Lar. Eram 21 horas. Ainda não havíamos descansado, senão em momentos de palestra rápida, necessária à solução de problemas espirituais. Então, André Luiz, ele está ainda naquela tarefa, iniciada desde o capítulo, se não me engano, 27, o trabalho, enfim. Ele está trabalhando direto durante o dia, depois ele se voluntariou para ficar lá no período noturno. Foi quando então ele nos relatou o problema lá do Francisco, da visão do Francisco. Ele pôde, foi no período da noite. Então, é interessante que então estão sendo narrados fatos importantes para nós. Aqui um doente pedia alívio, ali outro necessitava passes de reconforto. Quando fomos atender a 2 enfermos do pavilhão 11, escutei gritaria próxima. Fiz um instintivo movimento de aproximação, mas Narcisa deteve-me atenciosa. Não prossiga, disse. Localizam-se ali os desequilibrados do sexo. O quadro seria extremamente doloroso para seus olhos. Guarde essa emoção para mais tarde. Então, você vê que ela é até interessante, que ela não diz assim para a sua mente, né? Para os seus olhos, ou seja, o que ele iria ver. Porque às vezes ele vai visitar lá uma área que os espíritos estão dormindo, deitados. Então não tem nada agravante para uma visualização esse quadro. Pessoas dormindo, deitadas numa maca, numa cama. Mas aqui não, ela fala que o quadro seria extremamente doloroso para os seus olhos. Ou seja, o que você imagina? Deformidades. Graves deformidades de toda a espécie. Guarde essa emoção para mais tarde. Claro que para falar uma coisa dessa, Narcisa tem a experiência, né? Não insisti. Entretanto, fervilhavam-me no cérebro 1000 interrogações. Abrira-se-me um mundo novo à minha pesquisa intelectual. Era indispensável recordar o conselho da genitora de Lísias a cada momento, para não me desviar da obrigação justa. Logo após as 21 horas, chegou alguém dos fundos do enorme parque. Era um homenzinho de semblante singular, evidenciando a condição de trabalhador humilde. Narcisa recebeu-o com gentileza, perguntando: "O que há, Justino? Qual é a sua mensagem?" O operário que integrava o corpo de sentinelas das câmaras de retificação respondeu aflito: "Venho participar que uma infeliz mulher está pedindo socorro no grande portão que dá para os campos de cultura. Creio tenha passado despercebida aos vigilantes das primeiras linhas." Então, nós encontramos aí também, como já havíamos mais anteriormente tido essa oportunidade, né, de saber que o Nosso Lar nessa época, era uma colônia de trabalho, de serviço, de esforço, de recuperação de irmãos recém-desencarnados, em variados graus de desequilíbrio. Então, há que se ter proteção. Proteção. Nós vamos ver no próximo livro, que é Os Mensageiros, que tem um local lá, uma extensão, um braço do Nosso Lar, numa região mais à frente, onde há defesa com armas. E aqui tem sentinelas, os vigilantes, a guarda, né, das câmaras de retificação. Não só, talvez, por aqueles que queiram se aproximar, como é o caso aqui,
como é o caso, mas também os próprios internos, né? Às vezes eles podem fazer algum desequilíbrio, alguma coisa, e tem que ter uma pessoa para auxiliar a contenção, às vezes, desses irmãos. É que a gente fala coisas aqui, como eu estou falando agora, e você poderia dizer, mas isso daí é normal, né? É normal até André Luiz nos dizer que não era normal, que nós imaginássemos isso. Normal aqui na Terra, mas lá é também normal, mas não era. Tem passado a ser para o nosso entendimento, mas não era. E por que não a atendeu? Interrogou a enfermeira. O servidor fez um gesto de escrúpulo e explicou. Segundo as ordens que nos regem, não pude fazê-lo, porque a pobrezinha está rodeada de pontos negros. Mostrando aí que tem também uma ordem, né? Olha, quando você é um sentinela aqui, quando você vê alguma pessoa que tenha determinadas características, você não tem força deliberativa. Então aí você tem que consultar um seu superior. Então foi isso que está acontecendo aqui. E no caso, a característica é que ela estava, essa mulher, rodeada de pontos negros. Que me diz? Revidou Narcisa assustada. Sim, senhora. Então o caso é muito grave. Curioso seguia a enfermeira através do campo enluarado. A distância não era pequena. Lado a lado via-se o arvoredo tranquilo do parque muito extenso, agitado pelo vento caricioso. Havíamos percorrido mais de 1 quilômetro quando atingimos a grande cancela que se referira o trabalhador. Deparou-se-nos então a miserável figura da mulher que implorava socorro do outro lado. Nada vi senão o vulto da infeliz, coberta de andrajos, rosto horrendo e pernas em chaga viva. Então, olha a característica dela aí, né? Como se fosse uma mendiga, né? Bem necessitada. Mas Narcisa parecia divisar outros detalhes que André Luiz não havia se deparado. Imperceptíveis ao meu olhar, dado o assombro que estampou na fisionomia ordinariamente calma. Filhos de Deus, bradou a mendiga ao avistar-nos, dai-me abrigo à alma cansada. Onde está o paraíso dos eleitos para que eu possa fruir a paz desejada? É interessante essa colocação dela. Na verdade, essa petitório, né? Essa dúvida, onde está o paraíso dos eleitos? Para que eu possa fruir a paz desejada? Será que ela está, a princípio, aí já pedindo socorro ou ela está querendo um lugar que lhe é devido? Porque às vezes quando você está numa grande necessidade e você se aproxima, você diz, me ajude, por favor, que eu estou muito necessitada. Eu não sei o que aconteceu comigo aqui. Ela não agiu dessa maneira. Cadê o meu lugar? Onde é o meu lugar? Ah, sim, nesse aspecto, geralmente é questão religiosa, né? Geralmente é. Para fruir a paz desejada, o paraíso dos eleitos. Isso daí ela se considerava, embora nós vamos ver que não é o caso, pelas atitudes dela, ela considerava-se que ela deveria merecer algo melhor. Aquela voz lamuriosa sensibilizava-me o coração. Narcisa, por sua vez, mostrava-se comovida, mas falou em tom confidencial. Não está vendo os pontos negros? Não, respondi. Sua visão espiritual ainda não está suficientemente educada. É uma consideração que ela faz, que ela percebeu que o André Luiz não estava vislumbrando algo que ela já estava. E depois de ligeira pausa, continuou. Se estivesse em minhas mãos,
abriria imediatamente a nossa porta. Mas quando se trata de criaturas nestas condições, nada posso resolver por mim mesma. Preciso recorrer ao vigilante-chefe em serviço. Você vê que ali obedece-se a uma ordem. Talvez aqui na Terra fala assim, eu tinha que falar com o vigilante, mas eu vou dar um jeitinho aqui. E aí ia fazer um carnaval se essa irmã aqui entrasse no nosso lar. Ia ser complicado, perturbação. Então ela está obedecendo normas. Nós, às vezes, não gostamos de obedecer normas. Assim dizendo, aproximou-se da infeliz e informou em tom fraterno: faça o obséquio de esperar alguns minutos. Voltamos apressadamente ao interior. Pela primeira vez entrei em contato com o diretor das sentinelas, das câmaras de retificação. Narcisa apresentou-me e notificou-lhe a ocorrência. Ele esboçou um gesto significativo e ajuntou: fez muito bem, comunicando-me o fato. Vamos até lá. Dirigimos-nos os três para o local indicado. Voltam lá para o portão, lá próximo aos campos de cultura. Chegados à cancela, o irmão Paulo, orientador dos vigilantes, examinou atentamente a recém-chegada do umbral e disse: esta mulher, por enquanto, não pode receber nosso socorro. Trata-se de um dos mais fortes vampiros que tenho visto até hoje, e preciso entregá-la à própria sorte. Essa também é um texto forte. Preciso entregá-la à própria sorte. Talvez a gente não pensasse assim. Onde está a caridade? Onde está a fraternidade humana ali? Entregá-la à própria sorte. Senti-me escandalizado. Não seria faltar aos deveres cristãos abandonar aquela sofredora ao azar do caminho? Narcisa, que me pareceu compartilhar da mesma impressão, adiantou-se suplicante: mas, irmão Paulo, não há um meio de acolhermos essa miserável criatura nas câmaras? Permitir essa providência, esclareceu ele, seria trair minha função de vigilante. E indicando a mendiga, que esperava a decisão a gritar impaciente, exclamou para a enfermeira: já notou, Narcisa, alguma coisa além dos pontos negros? Agora era minha instrutora de serviço que respondia negativamente. Se fosse fazer uma piadinha, o André Luiz podia falar: Narcisa, sua visão não está educada devidamente. Ele não ia fazer isso, que ele ia levar um... Então, aqui é uma questão de uma reunião mediúnica, evidência. Uma pessoa vê um campo, uma pessoa vê um quadro, outra pessoa vê um quadro mais alguma coisa. O que essa pessoa está vendo? Se essa pessoa está vendo uma coisa que é real, uma coisa que lhe está sendo mostrada, alguma coisa da cabeça dela, alguma coisa que é do passado, é uma visão de algo que ainda poderá acontecer. Então, existe uma enormidade de situações quando você fala de evidência, não é? Da capacidade de você olhar além do campo material. E aqui são 3 desencarnados que estão conversando. Não tem ninguém encarnado aqui. Né? Então, a dificuldade são diferentes nuances da capacidade da vidência, que nos parece uma mediunidade, assim como a claudaudiência, anímica, né? Porque é do próprio médium. Né? Muito bem. Agora era a minha instrutora de serviço que respondia negativamente. Pois vejo mais, respondeu o vigilante-chefe. Baixando um tom de voz, recomendou:
conte as manchas pretas. Narcisa fixou o olhar da infeliz e respondeu após alguns instantes. 58. O irmão Paulo, com a paciência dos que sabem esclarecer com amor, explicou. Então, veja, para ele ser o chefe dos vigilantes da Câmara de Retificação, ele tem que ter essa característica também. Não só desse carinho, desse cuidado na orientação, mas a qualificação da sua faculdade perceptiva. E senão ele não ocuparia o cargo que ele está ocupando. Esses pontos escuros representam 58 crianças assassinadas ao nascerem. Então as crianças nasceram. Não foi aborto, né, que ela fez. Em cada mancha, vejo a imagem mental de uma criancinha aniquilada. Eu acho que é essa característica que ela não estava vendo. Ela viu os pontos, mas ele está vendo uma imagem mental de uma criancinha aniquilada, umas por golpes esmagadores, outros por asfixia. Essa desventurada criatura foi profissional de ginecologia. A pretexto de aliviar consciências alheias, entregava-se a crimes nefandos, explorando a infelicidade de jovens inexperientes. A situação dela é pior que a dos suicidas e homicidas, que por vezes apresentam atenuantes de vulto. Até do que suicidas, hein? Recordei assombrado os processos da medicina, em que muitas vezes enxergara de perto a necessidade da eliminação de nascituros para salvar o organismo materno nas ocasiões perigosas. Mas, lendo-me o pensamento, o irmão Paulo acrescentou. Aí, ó. Não falo aqui de providências legítimas. Então, quer dizer, era uma providência ilegítima, a desta mulher. Então, não falo aqui de providências legítimas que constituem aspecto das provações redentoras. Refiro-me ao crime de assassinar os que começam a trajetória na experiência terrestre com o direito sublime da vida. Então, ele quis dizer aqui nesse parágrafo, ele não quis dizer das providências do aborto legal. É isso que ele está se referindo. Repito, não falo aqui de providências legítimas. Tá? Demonstrando a sensibilidade das almas nobres, Narcisa rogou. Irmão Paulo, também eu já errei muito no passado. Atendamos a essa desventurada, se me permite, eu lhe dispensarei cuidados especiais. Reconheço, minha amiga, respondeu o diretor da vigilância, impressionado pela sinceridade, que todos somos espíritos endividados. Entretanto, temos a nosso favor o reconhecimento das próprias fraquezas e a boa vontade de resgatar nossos débitos. Então, aí é o diferencial. Reconhecimento das próprias fraquezas e boa vontade de resgatar nossos débitos. Em resumo, é esse o nosso íntimo, hoje, ou deveria ser. A gente reconhecer a nossa pequenez, mas esta criatura, por agora, nada deseja, senão perturbar. Quem trabalha? Os que trazem os sentimentos calejados na hipocrisia emitem forças destrutivas. Para que nos serve aqui um serviço de vigilância? Então, o Paulo estava captando tudo isso nela. Porque ele não fez uma entrevista com ela. Ele falou, olha, peraí, quais são as suas intenções? Não fez uma anamnese, seja clínica, seja psíquica, seja psicológica. Não. Você viu que ele até se referiu aqui, ó. Trata-se de um dos mais fortes vampiros que tenho visto até hoje. Ou seja, por ele ver aquela característica dos pontos negros e das outras coisas que ele viu e das que ele não viu, talvez devesse ter visto, o que remeteria
ela a uma mulher que desejava realmente o arrependimento? Porque eu entendo que uma pessoa que já se arrepende, ela traz consigo uma energia diferente, de quem nem pensou nisso. E nós vamos ver que é o caso dela. Então, ele detectou tudo isso. Para que nos serve aqui um serviço de... Não é vigilância somente de ficar ali falando, você entra, você não entra. A vigilância no sentido de fazer um scanner na alma da pessoa. Vigilar cada um nesse aspecto também. O não desejo. Não. Exatamente. E sorrindo expressivamente exclamou, busquemos a prova. Quer dizer, ele tinha a teoria pronta. Vamos para a prática, para você ver. O vigilante-chefe aproximou-se então da pedinte e perguntou, que deseja a irmã no nosso concurso fraterno? Agora ele faz algumas perguntas para sondar. Socorro, 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 respondeu Lacrimosa. Mas minha amiga, ponderou acertadamente, é preciso sabermos aceitar o sofrimento retificador. Por que razão, tantas vezes, cortou a vida a entezinhos frágeis que iam à luta com a permissão de Deus? Você viu o que ele quis dizer? Às vezes é preciso aceitar o sofrimento retificador? Ele está falando para ela ou dela? Não é para ela, é dela. Ou seja, quem você matou era para sentir dor. Não é isso que ele quis dizer. Ele diz assim, ó, é preciso sabermos aceitar o sofrimento retificador. Aí ele pergunta, por que você matou aqueles seres? Aqueles seres que você matou tinham certos problemas, mas eles tinham que passar por um momento de dor. Nós temos que aceitar isso. Porque imediatamente ele pergunta, por que razão tantas vezes cortou a vida em entezinhos frágeis que iam à luta com a permissão de Deus? Ouvindo inquieta, ela exibiu terrível carantonha de ódio e bradou. Quem me atribui essa infâmia? Minha consciência está tranquila, canalha. Empreguei a existência auxiliando a maternidade na terra. Fui caridosa e crente, boa e pura. Não é isso que se observa na fotografia viva dos seus pensamentos e atos. Então, quer dizer, gente, que isso não é uma análise subjetiva de um vigilante, que pode estar sujeito a interpretações diversas. Ah, eu acho que não. O que você acha? Eu acho isso. Não, eu senti aquilo. Não. Ele estava vendo. Fotografia viva dos seus pensamentos e atos. Creio que a irmã ainda não recebeu nem mesmo o benefício do remorso. Quando abrir sua alma às bênçãos de Deus, seria o arrependimento, reconhecendo as necessidades próprias, então volte aqui. Irada, respondeu a interlocutora. Você vê que ele, aqui, quando abrir sua alma, ele não falou assim, aqui você não entra mais. Você pode voltar aqui daqui a um tempo, desde que demônio, feiticeiro, secaz de Satã, não voltarei jamais. Estou esperando o céu que me prometeram. Olha lá, Ricardo. E que espero encontrar. Assumindo atitude ainda mais firme, falou o vigário, o vigilante, chefe, com autoridade. Faça então o favor de retirar-se. Não temos aqui o céu que deseja. Estamos numa casa de trabalho, onde os doentes reconhecem o seu mal e tentam curar-se, junto de servidores de boa vontade. A mendiga objetou atrevidamente. Não lhe pedi remédio nem serviço. Estou procurando o paraíso que fiz por merecer, praticando boas obras. Endereçando-nos, dardejante, olhar de extrema cólera, perdeu o aspecto de enferma ambulante, retirando-se a passo firme como quem permanece absolutamente senhor de si.
Você entendeu a entrelinha dessa frase? Então vai, diga aí para mim. Ela estava ali com uma roupagem de coitadinha, ó. Perdeu o aspecto de uma enferma ambulante e saiu andando. Acompanhou o irmão Paulo com o olhar durante longos minutos e, voltando-se para nós, acrescentou: observaram o vampiro? Eu não ia imaginar que isso era um vampiro. Tá vendo? O aprendizado. Exibe a condição de criminosa e declara-se inocente. É profundamente má e afirma-se boa e pura. Sofre desesperadamente e alega tranquilidade. Criou um inferno para si própria e assevera que está procurando o céu. Ante o silêncio com que lhe ouvíamos a lição, o vigilante-chefe rematou: é imprescindível tomar cuidado com as boas ou más aparências. Naturalmente, a infeliz será atendida a lures pela bondade divina, mas por princípio de caridade legítima, quer dizer, então, pôr ela para dentro para ajudar, não era caridade, era um desconhecimento. Você estaria agindo com falta de capacidade de discernimento. Mas às vezes também, veja, não há o relato aqui anterior, mas eu imagino isso que você disse, mas nós temos que entender que ela era uma profissional da medicina. Então ela não era uma pessoa, quando encarnada e agia daquele jeito, que tinha uma noção assim de que ela estava fazendo o bem. Às vezes até tinha, tá? Mas envolvia ganho nisso também, claro. Mas o espírito, quando chega do lado de lá e comete muito assim esses erros, nesses características dos espíritos endurecidos, eles se afundam mais ainda no mal. Ela aceita, passa a entender aquilo como natural. Eu estou falando com isso, desse jeito, porque a gente estudou agora no livro O Céu e o Inferno, lá no capítulo 7. Segunda parte. Os espíritos endurecidos. Então lá nós vamos ver, tem alguns exemplos de espíritos endurecidos, e São Luís vai fazer comentários importantes na caracterização dessas almas. E é justamente isso. Ele toma por si, devido ao erro, sabe quando você faz um erro assim? Derrubou um copo, quebrou. Coisa pouca, mas ali ele faz um erro tão grande, tão importante, ainda que ele não tenha o conhecimento das questões da legítima justiça divina, ele se acha, né, naquele mal que ele fez, ele se afunda e acha que aquilo é natural. Eu não sei te dizer se ela tinha noção do que ela fez, ela achava que estava certo. Parece. Eu não sei. Eu acho que ela estava assim, inebriada pela profundidade do. E você imagina essas cenas, como devem ficar na mente do espírito, independente de quem seja. Às vezes você vê um cachorrinho ser atropelado, aquilo te marca por vários dias. É uma cena chocante, né? Agora você imagina 58 bebês na sua mão, você asfixiando, você cortando, aquilo lhe dá um algo dentro, né? Então eu recomendo a leitura desse capítulo, Os Espíritos Endurecidos. Para você ter uma ideia, nesse estudo do céu e inferno, tem um espírito que se apresenta lá, que ele tinha cometido um crime em 1605. E ele estava dando a comunicação lá na Sociedade de Estudos Espíritas, né? Que Kardec coletou o depoimento dele. Em 1855, quer dizer, 250 anos depois, o espírito ainda estava endurecido.
250 anos, no mundo dos espíritos. Ele foi evocado e ele veio bravo. Então ele encerra aqui, ó, na posição em que me encontro, não lhe poderia abrir nossas portas. Nesse aspecto também, vamos pegar aqui no livro dos Espíritos 2 perguntas, que fala sobre essa questão e nos ensina sobre isso. 994. Expiação e arrependimento. Aqui. O homem perverso que não reconheceu suas faltas durante a vida, certo? Sempre as reconhece depois da morte? Então vamos ver. Sempre as reconhece. E então mais sofre porque sente em si todo o mal que praticou. Você vê como é? A pergunta é clara. Muita gente aí falou não. Ela respondeu o Espírito respondeu em tese, ou seja, de uma maneira geral. Sempre o Espírito vai reconhecer. Peraí. Kardec não teve tempo de falar tudo, é o que a gente tem estudado aqui. Você está aprendendo, tá vendo? Isso é legal. Peraí, vamos ver a resposta. Contudo, vírgula, o arrependimento nem sempre é imediato. Aí, tá vendo? Tem que estudar. Há espíritos que se obstinam em permanecer no mau caminho, não obstante os sofrimentos por que passam. Espíritos desencarnados persistem naquele endurecimento, naquela dureza, continuando a praticar os mesmos crimes que às vezes quando eram encarnados do lado de lá. Porém, cedo ou tarde, reconhecerão errada a senda que tomaram e o arrependimento virá. Para esclarecê-los, trabalham os bons espíritos e também vós podeis trabalhar. Questão 997. Vêem-se espíritos de notória inferioridade, acessíveis aos bons sentimentos e sensíveis às preces que por eles se fazem. Está claro até aí? Está fazendo a pergunta. Como se explica que outros espíritos que deveramos supor mais esclarecidos revelam um endurecimento e um cinismo dos quais coisa alguma consegue triunfar? Olha o caso da vampira. Então vamos lá. A prece, resposta, só tem efeito sobre o espírito que se arrepende. Ponto final. Então quem está do outro lado não está arrependido, a prece não tem efeito naquele momento em que ele não está. Com relação aos que, impelidos pelo orgulho, que é o caso da vampira, se revoltam contra Deus e persistem nos seus desvarios, chegando mesmo a exagerá-los, como fazem alguns desgraçados espíritos, a prece nada pode e nada poderá, senão no dia em que um clarão de arrependimento se produza neles. Aí tem uma explicação do Kardec, 4 linhas. Não se deve perder de vista que o espírito não se transforma subitamente após a morte do corpo. Estamos aprendendo isso, e André Luiz fala muito. E Dr. Inácio. Se viveu vida condenável, é porque era imperfeito. Ora, a morte não o torna imediatamente perfeito. Pode, pois, persistir em seus erros, em suas falsas opiniões, em seus preconceitos, até que se haja esclarecido pelo estudo, pela reflexão e pelo sofrimento.